Vamos orar, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, colocar a nossa vida, nossos desejos, colocar a nossa vontade, colocar a nossa mente nas mãos do Senhor, colocar aquilo que a gente acredita que o Senhor use da compaixão, da misericórdia dele para fazer com que a gente saiba diferenciar a mão direita da mão esquerda. Parece assim uma coisa, né? Sim, quem não sabe? Mão direita, mão esquerda, mão direita. Não é só a mão em si, né? É saber diferenciar o certo do errado. Nos ajude, Senhor. Nós estamos nos juntando aqui como igreja para adorar o Senhor e adoramos o Senhor na grandeza do amor ao próximo, esclarecendo também, trazendo informações, fortalecendo o povo cristão, fortalecendo na verdade. Fala conosco hoje, Senhor. Hoje é o último dia da semana, ou melhor, amanhã é o último dia da semana, é o último dia chamado de útil, né? Apesar que eu acho que o sábado é útil também. Nós estamos assim, num tempo de afirmação nesse país, num tempo de muita mentira, num tempo que a gente pode progredir ou regredir. Fala conosco então, Senhor. Fala. Recebe o nosso culto, nossa adoração e fala aos nossos corações. Que tenhamos coragem de aceitar o erro e buscar a verdade. Às vezes a verdade demora, às vezes a verdade pode até ser manipulada, como foi, por exemplo, no caso do nosso Senhor. A verdade foi manipulada. Por inveja, os judeus levaram Jesus à prisão. Jesus, Paulo, Pedro foram presos, mas por inveja, não por falcatruas. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Deus eterno. Livra-nos da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu lanço aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, é importante, aqui não tem parede preta, tá? Mas é importante que você preste atenção no que a gente vai falar, e tudo que eu vou falar aqui é de domínio público. Domínio público no sentido de que qualquer pessoa tem acesso a essas informações, não são informações restritas. Entrou aí na internet, você vai confirmar o que eu estou falando, né? Então eu quero dizer para vocês que os pais da igreja, e foram muitos, sempre
vou citar aqui, por exemplo, Calvino, né? Ele como outros, né, escreviam as suas cartas para as autoridades da época. E o que eles escreviam, as Institutas, por exemplo, né, que é uma coleção de livros, que qualquer livraria tem, qualquer livraria cristã boa tem. Você vai lá, você vai ler, né? Isso tudo foi escrito para autoridades, dizendo para essas autoridades qual a posição da igreja frente a isso, frente àquilo, e você vai ler ali. Citei as Institutas aqui, mas, né, qualquer outra publicação dos pais da igreja era para dizer o posicionamento da igreja frente àquilo que as autoridades estavam fazendo. Entendeu? Isso é amor ao próximo, Altino. O amor ao próximo nos leva não a partidarismo. Porque se a gente for raciocinar aqui, se todos os políticos querem se eleger para o bem do país e para a prosperidade do povo, então todos os partidos deveriam pensar da mesma maneira. Se o objetivo é bem do país e prosperidade, alegria, paz, serviço ao povo, não deveria haver partidos, assim como não deveria haver denominações, porque todas seguem o mesmo Jesus. Por que existem partidos? Porque cada um pensa de um jeito, cada um vê o mundo com os seus olhos ou com os olhos de quem viu e hoje é copiado. Por que existem as denominações? Porque cada um age de um jeito e a maioria fora da Bíblia. A maioria das denominações não seguem a Bíblia. Não seguem. Então, ser cristão e se posicionar frente àquilo que as autoridades fazem ou deixam de fazer tem a ver com a fé, tem a ver com a nossa crença, porque isso vem desde o nosso Senhor Jesus. Jesus não incentivava levante, revolução, guerra civil, mas ele tinha a posição dele, está acabado. Entende? Então é por causa disso que nesse último dia do mês de setembro, antevéspera, né, de eleição, eu quero deixar aqui bem claro para você que estas eleições mexerá muito com a igreja ou não mexerá. Não adianta os candidatos falarem que não. E olha, vamos deixar claro aqui uma coisa. Eu não estou dizendo para você, e nem vou dizer isso, que você tem que votar nesse, naquele outro, nesse partido, contra aquele partido, que eu sou contra a camisa vermelha, que eu sou a favor da camisa amarela. Eu tenho camisa amarela, eu tenho camisa vermelha, isso para mim não representa nada.
O que eu vou trazer para você hoje aqui é o que o cristão deve defender até na hora do voto. E aí você vê qual candidato ou quais candidatos têm condições de estar dentro desta pauta cristã. Isso aqui que eu vou trazer é uma pauta cristã. Não vou dizer para você, olha, você vota nesse, você tem que votar naquele. Não. Você vota em quem você quiser. A responsabilidade do voto é sua, não é minha. A minha é do meu voto. Eu tenho os meus candidatos. Porque é uma eleição de muitos cargos. Então nós temos que primeiro ser coerentes com o nosso voto. Não adianta você votar para um deputado de um partido, o governador de outro, o deputado federal de outro e o presidente de outro. Não vai dar certo, não vai funcionar, porque não é assim que funciona. Vem comigo aqui, meus irmãos. Não vamos dar brecha para quem só quer aparecer, se exibir. Este culto é para Deus. E como nós amamos a Deus e o Senhor fala em amor ao próximo, nós estamos colocando este amor ao próximo entre Bíblia e dia a dia, certo? Então não vamos entrar na pilha de ninguém, ok? Tá claro isso? Então, amados irmãos e queridas irmãs, isso tem a ver com a fé e tem a ver com a nossa crença. E você vai ver que isso que eu estou falando aqui não tem nenhum tipo de exagero. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para mim, eu tenho o meu conceito fundamentado na Bíblia que um cristão não vota em partido de esquerda. E vou explicar aqui porque é simples. É simples demais. Qualquer pessoa, por menor que seja a sua formação escolar, acadêmica, vai entender o que eu vou falar aqui. Certo? Então, presta atenção no que vai ser dito. Aqui não tem parede preta. Né? Porque se você está aí, é porque você quer ouvir alguma coisa. Senão você estaria fazendo outra coisa. Não é verdade? Vá fazer outra coisa. Se você não quer, eu não gosto do que ele fala, e ele vai falar. Vai fazer outra coisa. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, não. Agora, quem ficar aqui, eu lhe garanto, você vai ouvir a verdade, viu, Beth? Vai ouvir a verdade. Eu não vou aqui mascarar, não vou pedir, olha, você vota nesse, vota. Não, não vou. Eu não sou cabo eleitoral. Eu vou falar da Bíblia e aí você fala, opa, esse aqui não dá. Não vai dar certo, não se enquadra. Então, na hora de votar, primeira coisa, meu irmão e minha irmã, vote em todos os candidatos de deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente do mesmo partido. Senão você está quebrando a possibilidade de se ter um país melhor. Tá certo? Então, na hora de votar para todos os cargos, pense nisso. Primeiro, você tem como cristão, eu vou usar esse termo assim, você tem, né? Mas eu estou usando a Bíblia.
Então, se você é seguidor da Bíblia, você tem que seguir a Bíblia. Você tem que votar num candidato, primeiro, que defenda a família. Um candidato que defenda a família. O que é família? Família, né, basicamente, é marido, mulher e filhos. Isso é família. Família é o refúgio de qualquer pessoa. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, quem que nos apoia? A família. Família não são duas mulheres, dois homens. Com filhos, impossível. Duas mulheres, né? Dois homens, não tem como. Então você tem que ter, primeira coisa, defender a família tradicional. Não é a família tradicional. Ah, ele é tradicional. Não, é a família bíblica. Se for lá em Gênesis, qual foi a família que o Senhor criou? Não fui eu que criei, foi Deus. Um homem, uma mulher e os seus descendentes, seus filhos. Seus filhos. Aqui, comigo aqui, Djalma, eu falei, ô Djalma, por favor, defender a família. Segunda coisa que você precisa ter na sua mente, eu vou votar naquele lá. Por causa disso que eu acho impossível um cristão votar na esquerda. É impossível, porque na hora de votar, a segunda coisa é que a gente tem que ser contra, o cristão deve ser contra a doutrinação imoral das crianças nas escolas. E isso é pauta da esquerda. Banheiro não tem masculino, não tem feminino. Banheiro entra menino, menina. Você já pensou, sua filha vai lá fazer as necessidades dela no mesmo banheiro que tem um menininho? Isso é pauta da esquerda. Isso aí que eu estou falando, não adianta falar, não é. É só entrar na internet aí, ó, no Google, né? E procurar lá. Kit gay, ideologia de gênero. Um cristão não tem como ser a favor disso. O sujeito que é a favor disso não é cristão. Faz de conta que é, tá? Mentindo para si próprio. Né? E o maior mentiroso é aquele que mente para si próprio, porque depois ele acredita na própria mentira. Eu não vou mais acompanhar esse programa, não, esse culto, porque ele está falando contra a esquerda. Bom, se você é esquerdista, primeiro, no meu conceito, no meu humilde conceito, você não é cristão. Pronto. Terceiro ponto. Como é que um cristão vai apoiar um candidato a qualquer cargo que é a favor do aborto? Fala. Um cristão não pode ser a favor do aborto, porque aborto é crime, é homicídio, e com agravantes, com atenuantes, como diz os advogados aí, né, os homens da lei, porque a vítima não pode se defender, um feto não se defende. Como é que você pode aceitar um aborto? Olha, não precisaria falar isso, mas vou falar. Estamos falando de maneira geral. Né? Estamos falando assim, esse pessoal aí, que sai com um, sai com outro, de repente fica grávida, né? E vai lá na clínica de aborto, vai lá, libera as clínicas de aborto, o INSS faz aborto, todo mundo faz aborto.
É disso que nós estamos falando, hein? Não estamos aqui falando de casos pontuais. Por favor, não pega, mas entre a mãe e o neném, quem que foi? Então, não estamos falando de casos pontuais. Estamos falando de liberação de aborto. É pauta da esquerda. Como é que um cristão vai se defender disso? Quarto ponto, para você pensar na hora que você for votar para todos os cargos. Você, como cristão, precisa apoiar a Bíblia, não é? Nossa formação é bíblica. A Bíblia Sagrada defende a propriedade privada. A Bíblia defende. Se o partido, o candidato, não defende a propriedade privada, como é que você vai votar nele? Você sabe o que é defender a propriedade privada? Eu sei que você sabe, mas é sempre bom. Se a gente for errar, vamos errar pelo excesso, não por omissão, né? É você poder ter o seu sítio. O sítio é seu, você comprou, é seu. Ninguém pode invadir a sua propriedade. Mas você não planta nada, mas é seu, foi você que comprou. Ou você herdou. Ninguém pode entrar lá e começar a colocar barraca lá dentro, se fazer dono daquilo, porque isso também virou uma profissão no Brasil, né? Invasão de terra. Se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo, eu não vou poder ler, eu achei que ia poder ler, mas não vai dar. Êxodo 20, 17, você vai ler sobre a propriedade privada. Então você tem que votar num candidato que defenda a propriedade privada. Você tem um carro, o carro é seu, não é meu, é seu. Você tem que votar em candidatos que defendam isso. Outra coisa que você precisa pensar, você pode até não concordar. Você precisa votar nos candidatos que lhe dão o direito de defender a sua propriedade, que é outro direito bíblico. Defesa da propriedade é direito bíblico. Pode sapatear, tá com raiva, tira as calças e pisa em cima. A posse de arma de fogo para defender a propriedade privada, para defender a sua propriedade, a sua família, é direito bíblico. Você tem que votar em candidato que apoie isso. Você tem que votar em candidato que faça leis, porque deputados estaduais, federais e senadores, né, são legisladores, que fazem, legisladores são aqueles que fazem leis, e que façam leis mais duras, muito duras, contra o crime e os criminosos. Esta é justamente a obrigação principal que Deus deu para o governo. Quando eu digo governo, estou dizendo todos os cargos, né? Está entendendo, né?
Se você ler, querido irmão e querida irmã, se você ler Romanos 13, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Candidatos que façam leis e aprovem leis, porque não adianta só fazer, tem que aprovar, né? Que puna, mas de maneira dura, firme, o crime e o criminoso. Aí sim ajudaria a crescer a economia, porque muitas empresas não vêm aqui no Brasil, primeiro por causa da corrupção, segundo porque as leis aqui são verdadeiras piadas, né? Acho que terça-feira uma policial foi assaltada e ela deu uns tiros aí para cima dos bandidos, os bandidos foram presos e soltos no dia seguinte. Isso é lei feita. Se você for levantar de quem são essas leis, faça isso. Para você ser uma pessoa consciente. Para você não ser papagaio. Você vai ver que quem faz essas leis que protegem bandido é a esquerda. Como é que um cristão vai ser de esquerda? Sétimo, você tem que votar em candidato, não que seja cristão. Não precisa ser cristão, mas que defenda as igrejas. Defenda as igrejas. Não é dar isenção para a igreja, não é nada disso, não. É defender a igreja. É isso que eu estou falando aqui. Terceira coisa, ou melhor, oitava coisa. Pense nisso. Vote. Pergunte. Se o sujeito não tiver resposta a respeito, coloque ele em dúvida. Você tem que votar em candidatos que, primeiro, defenda Israel. Segundo, aceite a mudança da embaixada para Jerusalém. Você já tinha pensado nisso? Aonde vai a embaixada do Brasil? Está em Jerusalém. Ah, esse candidato que apoia isso, que quer isso, eu vou votar nele. Você defende Israel? Eu defendo. Por quê? Então esse cara tem o meu voto. E isso é bênção para o país. É bênção para o país. É só você ler, meu irmão, minha irmã, leia, é só ler a Bíblia. Gênesis 12, 3. Defender Israel. Mudando. Como é que eu defendo Israel? Eu pego a embaixada e coloco em Jerusalém. Gênesis 12, 3. Segundo, o candidato tem que estar com o nome limpo, né? Candidato tem que ter nome limpo. Limpo. Terceiro não, 10º. Opa, acho que vai dar tempo. Tem que dar. Os candidatos a todos os cargos, pense nisso na hora de votar. Tem que defender a liberdade de expressão. Eu tenho que poder falar aquilo que eu penso. Se eu sou ignorante e falo bobagem, as pessoas não vão ouvir. Pode ouvir uma, duas vezes, continua regurgitando bobagem, né? A pessoa não ouve mais. Agora, eu tenho que ter liberdade para falar as coisas que eu penso. Ninguém pode tirar da gente essa liberdade. O que a esquerda... Não é verdade. Leia, não seja papagaio. Leia.
procure se informar. A esquerda manipula e, se assumir, vai manipular a nossa liberdade de expressão. 11º, vote, meu irmão, minha irmã, consciente em candidatos que tenham projetos para desburocratizar e desregulamentar a economia, facilitar as coisas para os empreendedores, para os micro, médios empreendedores, não dificultar. Não é só facilitar para abrir uma empresa, mas também facilitar para fechar uma empresa. Facilitar a vida das pessoas que querem dar emprego. Olha, eu quero abrir uma empresinha, talvez eu gere um emprego. Ótimo! Eu vou lá, abro, não tenho aquele custo, aquela coisa enrolada. Entendeu? Candidatos que tenham esta visão. É isto que melhora a economia. Não esqueça, 12º, de votar em candidatos que apoiam o voto impresso. Qual que é o problema do voto impresso? Qual que é o problema do voto impresso? O problema é que fica mais difícil, né? 13º ponto que você tem que pensar na hora que você vai colocar o seu voto lá para todos os cargos no domingo. Não vote, meu irmão. Não vote, exclua. Candidato, ele pode ter outras qualidades aqui, mas se ele apoia a legalização de droga, não vote nele. Eu, no meu conceito, acho que tinha que até acabar esses candidatos, acabe com esse negócio de, ele tem só 50 gramas, isso é para uso próprio. Mas pode! A pessoa pode usar droga? Não. Então não pode ter uso próprio. Se não pode usar, não pode ter uso próprio. Quanto mais legalizar. Veja os exemplos que estão acontecendo pelo mundo, aonde estados americanos, países que legalizaram, estão passando por problemas. 14º, só falta mais 2. Pra você pensar na hora de votar. Não seja papagaio. Sabe o que é papagaio? É quem vê na televisão, no rádio, e sai falando, é aquilo mesmo, olha, é aquilo, olha, agora é assim, o sujeito é isso. Olha, quando a gente fala de alguém e não tem prova, quando a gente é papagaio, a gente é mentiroso. Não tem prova. Se a gente é mentiroso, a gente é filho de Satanás. Ou não? Ou eu estou exagerando? Ou eu estou exagerando? Você é filho de Satanás, ué? 14º, apoie candidato que defenda muito menos o Estado e defenda mais e mais e mais o setor privado. Porque é isso que gera emprego. É isso que melhora a economia. Menos Estado, mais setor privado. A esquerda pensa exatamente o contrário. É só você ver aí, exemplo de países esquerda. Pronto, é simples. Não adianta sapatear. Veja países onde a esquerda
está comandando. Onde está o centro? No Estado. Não nas pessoas, não no privado. Décimo quinto, se informe. Se informe. Vote em candidatos, né? Deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente, que apoie a diminuição da maioridade penal para pelo menos 16 anos. Porque está uma festa. Vai um de menor e 3, 4 de maior. Os de maior matam, faz depois, quando prende, não, fui eu que fiz, ele é de menor, para ele não acontece nada. Então tem que diminuir a maioridade penal, pronto. Maioridade penal de 16 anos não é na Rússia, é nos Estados Unidos. Viu? Nos Estados Unidos da América do Norte, menino de 11, 12 anos matou, é cana. Não é na Rússia. Não é na Venezuela, é nos Estados Unidos da América. E para encerrar aqui a nossa defesa bíblica da família e da nossa religiosidade, apoie candidatos que dão mais liberdade para a família. Família. Marido, mulher e filhos. O Estado interferindo menos e menos na família. Não estou falando em ajuda, estou falando em interferência. Quem deve criar os filhos é o pai e a mãe. Inclusive, permitindo o homeschool. É só você ler a Bíblia. Não é invenção, o pastor Mário vem com umas coisas. Não vem com nada. Eu estou falando de Bíblia aqui, Efésios 6:4. O Estado pode ajudar, mas não interferir. Porque quando ele interfere, ele atrapalha. Então, esses 16 pontos que eu trouxe aqui, é para você pensar no domingo, na hora que você for votar. Pensa. Esse sujeito vai fazer isso? Faz parte da índole dele fazer isso? Não, mas ele já foi deputado, ele fez isso, ou lutou para fazer isso. Então por que você vai votar nesse cara? Por que você vai votar? Agora, cravando, isso não é ponto de vista meu só, não. É de grandes teólogos, de pastores renomados. Não é ponto de vista meu, não. Só meu, quero dizer, né? Eu sou adepto a este ponto de vista. Que um cristão não vota na esquerda. Cristão que vota na esquerda tem problemas seríssimos com o seu cristianismo. Precisa, aliás, reveja a sua salvação. Não é para promoção pessoal, de jeito nenhum. Indique esse vídeo. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube, vai ficar aqui no Facebook, no Twitter, né? Indique esse vídeo para pessoas que, infelizmente,
estão perdidas, longe de Jesus, longe da Bíblia. Você não precisa seguir essas orientações, mas se você é cristão, por que você não vai seguir? Se tudo que eu falei aqui é bíblico. Querido Deus, amado Pai, que as pessoas sejam coerentes, responsáveis na hora de votar, porque esse país pode continuar no caminho do progresso, levando em consideração as durezas que o mundo... Isso mesmo, irmã Cecília, reveja mesmo, reveja. Reveja esse vídeo, checando na Bíblia, checando no Google, viu? Reveja. O mundo passa por dificuldades. E nós estamos aqui vencendo as dificuldades. Mas estamos passando pelas dificuldades que o mundo passa. Dá sabedoria, Senhor, ao seu povo. Graça ao seu povo. Esta é minha oração. E nós te agradecemos por esse mês e pelo mês que vai chegar amanhã. E se for da tua vontade, que estejamos de volta aqui na segunda-feira para adorar e cultuar o Senhor. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.